Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de história. Nós vamos trabalhar lá no nosso livro na página 15 e 16. Nós vamos falar sobre as primeiras indústrias que chegaram até o nosso país. Na página 15, ele traz para nós uma imagem de uma fábrica de tecidos, uma das primeiras fábricas que teve aqui no nosso país. Essa fábrica, ela era, na cidade de São Paulo e se chamava Industrial Matarazzo. O que a gente observa? Nós vamos ter que observar essa imagem e responder as três perguntas. A primeira pergunta, o que foi registrado aqui? O que está registrado nessa imagem? Está registrado o galpão de uma fábrica de tecido, as máquinas e os operários trabalhando. Isso é o que está registrado. A gente observa que existem máquinas nesse galpão. Há máquinas no galpão da tecelagem? Sim, a gente observa várias, por sinal. Como que são? O que você observou quanto a esses maquinários? O que a gente pode observar com essas máquinas? Que eram grandes, que cada uma delas precisava ter um funcionário para poder trabalhar. Isso vocês é que vão colocar, é o que vocês estão observando, certo? E na número 3, vocês vão citar 3 características desse ambiente. Então, você pode citar o tipo de roupa que eles estão usando, o espaço que tinha disponível. Inclusive, olha, a gente observa que tem uma pessoa aqui em cima que provavelmente era um fiscal, que estava olhando se todo mundo estava trabalhando adequadamente. Então, aqui, vocês vão colocar o que vocês conseguem observar. 3 características, qualquer uma. Na página 16, ele começa falando para nós que as primeiras indústrias surgiram na Inglaterra, há mais ou menos uns 250 anos. Essas indústrias, elas surgiram da necessidade de se fazer coisas, objetos, com maior número, em maior quantidade e com mais facilidade. Antes das indústrias, o trabalho era feito por quem? Pelos que nós chamamos de artesãos, eram trabalhos manuais. Então, eu coloquei aqui 2 imagens para vocês observarem. Aqui já da indústria, também de tecido, essas máquinas que juntam os fios e fazem o tecido. E aqui um local que os artesãos faziam os calçados, os sapatos. Então, olha como era. Aqui uma pessoa cortando o couro, aqui a outra já estava com o pé da pessoa que queria o calçado, com um pedaço de couro para tirar as medidas, para poder realizar esse trabalho. Hoje nós sabemos que praticamente não existe mais trabalho manual. Quase todas as coisas que nós precisamos são fornecidas através da indústria, certo? Ainda na página 16, nós temos mais uma imagem para que a gente possa resolver 2 atividades. Também vocês têm que observar a imagem para poder responder. Então, a primeira pergunta, que atividades as pessoas representadas estão realizando? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um homem, uma mulher, um bebezinho e uma criança um pouquinho maior. Nós vamos falar o que cada pessoa dessa imagem está fazendo, porque ele está pedindo para representar o que as pessoas estão realizando. Então, ela está fazendo o fio do tecido aqui na máquina. Essa máquina se chama fiadeira, porque é de fazer o fio. E o homem está utilizando os fios para fazer o tecido, numa máquina chamada tear, que era a máquina utilizada, então, para juntar os fios e fazer o tecido. Esse bebê provavelmente está dormindo e a criança um pouquinho maior está brincando com um cachorro. É isso que a gente observa nessa cena. Em que ambiente se passa essa cena? Nós podemos observar que deve ser numa oficina, que provavelmente seria na casa deles mesmos, porque tem as crianças e eles estão trabalhando. Então, a cena se passa provavelmente na casa do artesão ali que está desenvolvendo o trabalho manual de fazer o tecido. Então, nós vamos realizar somente essas 2, as 3 perguntinhas da página 15, mais essas 2 da página 16. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem chamar a professora, que eu estou aqui à disposição. Uma boa atividade para vocês e até a próxima aula.